Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graças a Deus, estamos mais um domingo aqui, louvando a Deus, né? Buscando a tua presença. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis 37, versículos 1 a 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, versículos 1 a 3. Quem aí quer ser vaso de barro de Deus? Amém? Todo mundo quer ser vaso de barro de Deus? Tarefa complicada, né? Quando Deus vem quebrar é difícil, mas é glorioso. Irmão, eu queria saber se vocês já viveram um momento da vida de vocês em que vocês estavam fazendo tudo certinho, estavam fazendo tudo aquilo que era bom, agradável a Deus, e mesmo assim algumas coisas iam mal. Alguém já viveu situações assim? Acho que todo mundo, né? Quase o tempo todo. Vou contar um pouquinho. Eu sou um contador de histórias. E Gênesis aqui ele fala um pouco, a gente vai falar um pouco sobre a vida de José. E eu creio que você já ouviu falar de José, um homem de Deus. E eu queria colocar aqui os olhos especificamente para o guarda-roupa de José. Vamos fazer hoje um estudo um pouquinho diferente e vamos olhar talvez para a Bíblia de um modo diferente hoje. A gente vai ver que em todo o tempo que José estava vivendo a vida dele, Deus era quem o capacitava para fazer cada vez melhor as coisas. E porque Deus fazia assim na vida dele, ele ia bem, ele prosperava onde ele estava. Porque assim Deus queria. E mesmo assim, haviam circunstâncias ao redor dele que os levava para o pior caminho. Mas ainda assim ele fazia o que era de melhor em o lugar que ele estivesse. Porque assim Deus quis e assim Deus capacitava. E apesar de no meio das circunstâncias tudo parecer ruim, no final José recebeu aquilo que Deus estava guardando para ele. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, porque a nossa vida é assim, a nossa vida cristã. Né? Nós temos que ter a certeza que Deus está nos capacitando, nós temos que fazer o melhor sempre, em qualquer lugar que a gente estiver, seja onde for, tendo a certeza que Deus está nos capacitando. E apesar das tribulações, dos momentos difíceis, a gente sabe que Deus tem algo preparado para nós, e é Ele que vai nos colocar no tempo devido. Amém? Vamos ler então José, capítulo 37, versículos 1 a 3. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou-lhe fazer para ele uma túnica longa. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, nesse momento, para receber um pouco mais do Senhor, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, que ela possa hoje entrar no nosso coração, Pai. E ao sair daqui a gente saia diferente, com um pouco mais de Ti, Senhor, um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente receba isso, aceite, Pai, que a gente possa viver isso a cada dia na nossa vida. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira roupa de José foi uma túnica longa que o seu pai tinha dado. A gente leu o texto aqui e viu que aos 17 anos, apesar de todos os irmãos que Jacó tinha, todos os filhos que Jacó tinha, José era o filho predileto, o filho querido. E por isso ele fez uma túnica longa. E aí, os irmãos de Jacó, por esse motivo, os irmãos de José, por esse motivo, não gostavam tanto assim de José. Afinal, ele era o preferido do papai. E então, os irmãos sempre tinham um pé atrás. E diz a Bíblia que chegou um dia José e falou assim para os irmãos: olha, eu tive um sonho.
eu tive um sonho com feixes de trigo, e estavam todos reunidos, e o meu feixe levantou, e o feixe de vocês estavam todos abaixados. E os irmãos dele com raiva olharam e falaram assim, quer dizer então que você vai comandar as nossas vidas? Você está maluco, José? A gente já não gosta de você, parafraseando um pouquinho a Bíblia agora, já não gosta de você, ainda você vem falar isso. E aí José ficou quietinho. E de repente, no outro dia, José teve um outro sonho. E ele diz assim, olha, eu tive um outro sonho. Eu sonhei com a lua e as estrelas. Que havia uma lua que brilhava e comandavam as estrelas que estavam no céu. E ele contou isso para a família dele, e os pais dele ficaram também estranhos, falando assim, como assim? Quer dizer que você vai governar sobre a minha vida, a vida da sua mãe e dos seus irmãos? E diz a Bíblia que os irmãos de Jacó ficaram enfurecidos com ele, e o pai, os irmãos de José, ficavam enfurecidos com ele, e Jacó ficava pensativo naquilo que José tinha falado, o que será que Deus está falando para José? E aí diz a Bíblia, na história de Gênesis, que os irmãos de José foram passear, eles foram cuidar do rebanho do pai, da família, e José ficou na casa com Jacó. E de repente Jacó teve um estralo e falou assim, vai lá ver os seus irmãos, vai ver como eles estão, dá uma olhada lá nas coisas. E disse que José falou assim, sim, senhor. José é um filho muito obediente, um homem que estava ali apenas com 17 anos, mas que era um homem de Deus e que fazia aquilo que era o correto em todo o tempo. E ele foi. E aí diz que José se perdeu no caminho, encontrou um estrangeiro. O estrangeiro falou assim, por que você está perdido? Onde você está indo? E José falou assim, eu estava procurando meus irmãos, você viu eles por aí? Aí o homem fala assim, olha, eles estão em outra cidade, eu vi eles dizendo que eles foram para lá, para outra aquela cidade. E aí José parte para lá. E de repente, os irmãos de José avistam ele de longe, chegando na cidade onde eles estavam. E começam a tirar sarro dele e falar assim, olha lá José, o sonhador. Olha lá aquele que disse que vai governar e reinar sobre nós. Olha ele lá. E aí eles começam a pensar em algo e tramar algo para José. Falando assim, vamos fazer algo com José para que o sonho dele se acabe. Para ver como é que ele vai viver sem esse sonho. Vamos matá-lo. E aí diz a Bíblia que Rubem, com medo daquela situação, fala assim, não vamos matá-lo, senão vai complicar a nossa vida. Eles falam assim, vamos jogar então ele num buraco que tem aqui e deixa ele aí para que morra. Rubem, diz a Bíblia que Rubem disse isso para que ele pudesse mais tarde livrar José da situação e levá-lo ao pai de volta, porque Rubem sabia que José era o preferido do pai de Jacó e que eles se matassem José poderia alguma coisa ficar complicada na vida deles como família. Afinal, eles eram irmãos de José. E aí no versículo 23 de Gênesis 37 diz assim, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. O momento em que José, nessa caminhada para a cidade, quando os irmãos o avistam de longe, José chega perto deles e aí acontece essa cena. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. E o próximo versículo diz que ele foi jogado ao poço. E a primeira vestimenta que acontece às vezes na nossa vida, que Deus quer tirar de nós, é a túnica do orgulho. Lembra que eu perguntei se vocês já estavam vivendo uma vida, às vezes, certinho com Deus, as coisas tudo bem, mas aconteciam problemas? Mais ou menos isso que aconteceu com José. Ele estava fazendo tudo certinho. Ele não estava desobedecendo o pai dele, não estava desobedecendo os irmãos, a família. Ele estava fazendo certo. Ele foi lá obedecendo o pai dele, encontrar os irmãos. E o que aconteceu? Os irmãos queriam matá-lo. Queriam deixá-lo lá. E sabe, às vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente está fazendo tudo o que é certo. E algo acontece para que a gente aprenda. Algo acontece para que antes que a gente faça o que é errado, a gente cumpra o que é certo. Sabe? José poderia naquele momento não se orgulhar daquela túnica longa. A Bíblia não diz que José se orgulhava daquilo. Mas eu creio que antes que José se orgulhasse daquilo que o pai fez exclusivamente para ele,
que mais para frente ele poderia, quando crescesse, amadurecesse um pouco mais, a cabeça dele ficasse um pouco diferente, e ele olhasse para os irmãos e falasse assim, vocês têm raiva porque vocês não são preferidos, porque eu sou preferido, porque minha túnica, meu pai deu uma túnica só para mim, maravilhosa, e vocês não têm. Talvez antes disso acontecer, Deus fez algo ali. E lhe foi tirada a túnica que o pai lhe deu. E às vezes algo acontece nas nossas vidas, como por exemplo a túnica do orgulho nos é tirada, para que antes que a gente faça o que é errado, Deus cuida dessa situação. Às vezes a gente não tem orgulho daquilo que está acontecendo. A gente não está se orgulhando, vivendo aquilo, nossa. Mas antes que a gente faça isso, Deus fala assim, deixa eu cuidar disso aqui, que isso aqui pode dar errado. E a primeira roupa que é tirada de José é a túnica do orgulho. É aquilo que José poderia mais para frente se orgulhar, que tentar se prevalecer. E aí a história continua de José, e ele está dentro do poço, vivendo aquela situação horrível, e os irmãos pensando em matá-lo, vamos matá-lo, e Rubem desesperado, porque sabia que não era certo. E aí um deles teve uma ideia e falou assim, estava passando os ismaelitas, e falou assim, por que a gente não ganha um troco com José? Ao invés de matar, vamos vender ele. Vamos ganhar um dinheiro em cima dele. E aí diz a Bíblia que José foi vendido. Ele foi tirado do poço e vendido. E a túnica ficou por ali, mesmo no poço. E diz a Bíblia que Rubem tinha dado uma saída. Quando ele volta e não vê José, ele rasga suas vestes de tristeza e fala assim, meu Deus, o que vocês fizeram? Mataram José, e agora? O que vamos dizer ao papai? Eles pensaram, mataram um bode, cobriram a túnica de sangue, e falaram assim, vamos levar para ele dizer que foi um animal selvagem que o matou. Eles levam a túnica a Jacó, e Jacó rasga suas vestes, fica triste com a situação. Fala assim, não acredito, meu filho amado, foi levado embora, foi morto, eu não tenho mais alegria de viver. E aí a história continua, diz a Bíblia que José, ele foi comprado por Potifar e foi colocado à casa de Potifar, que era um homem, era um general lá, um comandante do Egito, e ele chegou pela compra de José, e José ali participando do que Potifar, como escravo de Potifar, fazendo tudo o que ele mandava, ele começou a se destacar, José, porque Deus estava com ele, naquilo que ele estava fazendo. Diz a Bíblia que Deus estava ali com José, e José prosperava diante daquela situação, mesmo sendo vendido pelos irmãos, estando em terra que não era mais a dele, mas Deus estava ali com ele, fazendo as coisas darem certo. E aí José, ele começa a criar algo ali com Potifar, e dizer assim, olha, Potifar começa a olhar para ele, olha, você é um cara bom, você trabalha bem, você ganhou minha confiança, você tem direito a tudo que tem aqui, você tem direito a esse comando aqui. Aqui você é importante, você pode comandar, fazer as coisas aqui junto comigo. Você só não está acima de mim, de resto você pode. Mas diz a Bíblia que José, ele era de boa aparência, era um homem bonito. E a esposa de Potifar começou a ficar de olho nele. Começou a olhar para José e falar, esse homem é bacana. E José está lá, está fazendo a parte dele, fazendo aquilo com excelência que Deus mandou. Foi ali remunerado, ganhou, né, foi promovido, né, porque Deus assim fez, que ajudou ele. Não estava fazendo nada de errado. Diz a Bíblia que a mulher de Potifar começou a fitar os olhos nele e queria algo a mais com José. E teve um momento que Potifar falou assim, olha, venha cá comigo, deite-se comigo. José fala assim, que terrível seria isso. O meu Senhor me deu direito a tudo. Eu tenho tudo aqui. A única coisa que eu não tenho que é você, porque é a mulher dele. Como eu poderia pecar a esse tamanho? Como eu poderia fazer algo tão terrível assim? E aí diz a Bíblia que José foge de ficar sozinho com ela, foge das situações, mas existiu um momento que eles acabaram ficando sozinhos e Potifar tentou agarrar José.
e José, ele consegue escapar. E no versículo 12 do capítulo 39 de Gênesis, diz assim, se quiser ler aqui, irmão, está aqui, para a gente acompanhar. Se quiser a Bíblia também, capítulo 39, versículo 12, diz assim: ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Segunda roupa que Deus tira de nós, talvez é o manto da promiscuidade. José era de boa aparência, não queria aquela mulher. E mesmo assim, diante daquela situação, diz a Bíblia que quando o manto ficou, a mulher de Potifar segurou aquele manto, gritou aos soldados e falou assim: olha, aquele hebreu estava tentando ficar comigo aqui, eu segurei o manto dele para provar. Quando eu gritei, ele fugiu. Ele tentou trair a confiança do seu senhor. E ela fica com o manto, aqueles homens olham para José e falam: José, como você pôde fazer isso? E aí chega Potifar, e a mulher de Potifar diz assim: olha, senhor, aqui é o teu servo hebreu, o que ele veio fazer aqui? Ele tentou me tomar para ele. E aí Potifar fica louco da vida e fala: José, eu te confiei tudo, e você ainda tentou ficar com a minha mulher? Imagina José fazendo tudo que era direitinho, ainda me sobra essa. E aí Potifar manda ele para a prisão da casa dele. E José, irmão, não estava fazendo nada de errado. Inclusive ele estava fazendo tudo o que era bom, tudo o que era direito. Mas Deus olhou para uma situação ali e falou assim: é melhor a gente tratar isso aqui antes que possa acontecer algo errado. Sabe por quê? Irmãos, família, casamento, não acaba do nada. Sabe? Às vezes o manto da promiscuidade que Deus está tentando falar para vocês, não é quando o casamento já está no final da crise, no problema para ser destruído. Não, as coisas começam aos pouquinhos. É uma palavra, às vezes, que para sua esposa você não falou e ela ficou sentida. Ou que você, mulher, não falou para o seu marido e ele ficou sentido com aquilo. É uma conversa que ficou para trás. É uma olhada que o homem dá, às vezes, para alguma mulher. Isso perante a Bíblia já é traição. Jesus fala: aquele que já olha com desejo já traiu. Às vezes você não precisa consumar o ato. Só de você desejar aquilo já pecou. Assim como as mulheres. Né? Onde está a intenção do coração, do seu coração, ao fazer algumas coisas? Né? A gente tem que tomar cuidado. Estava conversando ontem com o pastor Ricardo, né? Quão importante é fazer academia. Porque nós vivemos num mundo hoje em que o nosso trabalho geralmente é muito propenso a ficarmos sem nos movimentar. Ficarmos no escritório, no computador, sentados. Esse mundo sedentário pode atrapalhar a nossa vida. E quão importante isso é. Mas, irmão, se na academia você começar a pecar, porque você vê algumas cenas ali que não são boas para o seu coração, não faça academia. Vai correr na rua, vai andar de bicicleta. Porque só de você ter a intenção do coração, aquilo já é pecado. E talvez antes de consumir alguma coisa, Deus vai falando assim: ó, tira o manto da promiscuidade, tira isso. Não deixa ir até o fim das coisas. Não deixa o casamento chegar lá na crise, quase terminando, para às vezes ir conversar com o pastor. Quando tiver situações, tenha a liberdade de conversar e cuidar de certas coisas que estão acontecendo, para que isso não se agrave. As coisas no começo são mais fáceis do que quando já está aquela bola de neve gigante. Eu sempre dou o exemplo do sapato que a gente amarra o tênis. Quando a gente é criança e aprende a amarrar o tênis, a gente acaba dando às vezes um nó e não quer correr lá para o pai para falar assim: ó, pai, desata esse nó aqui que eu não consegui.
a gente vai tentando desfazer aquele nó e acaba dando outro nó e vai fazer um nó, dá 3 nós, 4 nós, e quando vai ver a gente não consegue tirar mais aquele laço, o nó do cadarço, e a gente grita, pai, me ajuda, tira aqui. Não deixa chegar a tantos nós. Nas primeiras situações, procure ajuda, esteja lá. Lembre-se, só de olhar já pecou. Não venha falar assim, não, mas eu não fiz nada de errado, mas você está conversando com outra pessoa, não deixa isso chegar, irmão. Tira o manto da promiscuidade antes que as coisas piorem. E aí, José estava lá, fugiu, ficou preso então na casa de Potifar devido à situação. Diz a Bíblia que na cadeia, o carcereiro se identificou com José. Porque José era um homem bom, era um homem que fazia tudo com excelência. E lá na prisão, José era o braço direito do carcereiro. Era ele quem cuidava dos presos. O carcereiro tinha confiança que José era o homem que ele podia cuidar dos outros e que ele não fugiria. Porque Deus capacitava ele. Meu irmão, lembre-se, em meio às tribulações, Deus está contigo. Mesmo em meio às coisas terríveis e difíceis da vida, faça sempre as coisas com excelência. Faça as coisas lembrando de Deus. Diz aí, José está lá vivendo essa situação e diz a Bíblia que houve um confronto entre o copeiro, o chefe de copeiro e o chefe do padeiro, e eles foram presos, onde José estava preso. E então eles tiveram um sonho. Diz a Bíblia que o chefe do copeiro, ele sonhou que havia uma videira e nela havia 3 ramos. E ele pegava as uvas, espremia numa taça e entregava ao rei. E aí o padeiro teve outro sonho, que ele via 3 cestas de pão na cabeça, e eram os pães que o rei gostava, mas antes de chegar ao rei, vinham as aves e comiam. E quando eles acordaram assustados com esses sonhos, e falaram assim, meu Deus, o que será que é isso? E aí José ouviu e viu eles abatidos e José perguntou a eles, o que aconteceu? Por que vocês andam tão abatidos? E aí eles contam os sonhos deles para José e ficam tristes porque dizem assim, não há quem interprete esses sonhos. E aí José fala assim, não é Deus que interpreta os sonhos? E fala para eles, olha, copeiro, é o seguinte, o seu sonho quer dizer que dentro de 3 dias, os 3 ramos significam 3 dias, que o rei vai te exaltar e te colocar no teu lugar de volta. E padeiro, os teus 3 cestos de pão com as aves comendo são 3 dias também, mas que o rei vai colocar a tua cabeça pendurada e você vai morrer. E ele fala assim ao copeiro que vai ter o seu nome ali de volta, fala assim, olha, quando você, ao faraó, desculpa, não é o rei, é o faraó, ele diz assim, quando você voltar, copeiro, ao seu status, lá ao seu lugar, lembre-se de mim, lembre-se que há um José aqui numa prisão, injustamente, fale ao faraó que eu estou aqui. E dentro de 3 dias era o aniversário de faraó. E então ele manda tirar da prisão o copeiro e o padeiro. E ele apresenta o copeiro aos seus amigos, e ele serve a taça ao faraó, e aquela festa, aquele banquete que ele faz pelo seu aniversário. E diz a Bíblia que o padeiro foi morto, pendurado. E a Bíblia diz que passam 2 anos, e o copeiro não havia lembrado de José na prisão. Ele não havia lembrado do que José tinha feito. Deus te capacita para aquilo que Ele tem de melhor. Faça. Mesmo que demore tempos e que os outros não lembrem de você. Porque tudo é para a glória de Deus, é para o nome dEle, não é por pessoas, mas é para Deus. Passou 2 anos, o copeiro não lembrou de José. Mas diz a Bíblia que o faraó teve um sonho. E ele sonha com 7 vacas, ele estava junto ao rio Nilo, e haviam 7 vacas gordas pastando. E que depois, naquele momento que as vacas estavam lá, saíram 7 vacas magras do rio e comeram as vacas gordas e continuaram mirradas, bem magrinhas. E o faraó acorda.
toma um susto e pensa, o que será que está acontecendo? E aí diz a Bíblia que o faraó volta a dormir e tem outro sonho. Ele sonha com 7 espigas de milho, aquelas que a gente comeu ontem aqui na festa da colheita. Quem não veio, perdeu. Comemos 7 espigas de milho graúdas, bonitas. Mas diz a Bíblia que apareceram 7 outras mirradas, que devoraram aquelas 7, continuaram mirradas e feias. Aí o faraó acorda e fala assim, meu Deus, eu preciso saber o que o Senhor está querendo falar para mim. Eu preciso saber o que está acontecendo. Diz a Bíblia que o faraó chama os magos e os sábios para a interpretação daquele sonho, mas que ninguém conseguia interpretar, ninguém conseguia dizer o que aquilo significava. E aí o copeiro falou assim, faraó, lembro agora das minhas falhas. Eu lembro de uma vez que o Senhor me colocou preso no cárcere aqui da tua casa, e eu conheci um homem chamado José, um hebreu. E quando eu tive um sonho, o padeiro teve outro sonho, ele interpretou e o sonho dele se realizou. E aí, diz a Bíblia então que o faraó manda chamar. Chama esse José então. E no versículo 14 do capítulo 41 da Bíblia diz assim, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. A terceira roupa que Deus nos tira é aquela vestimenta da prisão da alma que há nos nossos corações. Lembra, o primeiro é a túnica do orgulho. A segunda, manto da promiscuidade. A terceira, a vestimenta da prisão das nossas almas. Porque José, quando ele se barbeou e tirou aquela roupa e foi vestir uma nova, ele poderia estar com o coração aprisionado, entristecido, magoado de tanto que ele havia sofrido. E quando chegasse ao faraó, ele ia tentar fazer de tudo para nunca mais voltar lá. Mas Deus tirou isso do coração dele e não deixou que ele se orgulhasse de nada, não deixou que ele viesse a tentar ser melhor do que qualquer outra coisa. Ele continuou sendo o mesmo homem de Deus, aquele que entendia que era Deus que o capacitava, aquele que entendia que era Deus que fazia as coisas e que ele estava diante do Deus vivo e verdadeiro. E quando ele sai da prisão para falar com o faraó diz assim, José, você é o homem que vai interpretar o meu sonho, porque eu ouvi dizer que você é o homem de Deus e que você vai ser revelado. E José fala assim, faraó, se Deus assim quiser, irá acontecer. José não tinha ido com um coração soberbo, dizendo assim, eu posso. Ele falava assim, é Deus que faz, é Deus que pode alguma coisa. Ele não estava com a prisão dentro dele, tentando fazer de tudo para safar e ser melhor na situação. Não, ele sabia que era Deus que controlava tudo, que era um Deus soberano a qual ele servia. E aí ele interpreta o sonho do faraó e fala assim, faraó, haverá 7 anos de vacas gordas, de tempos fartos, de grande comida. Mas logo em seguida haverá 7 anos de vacas magras, de um tempo terrível que o povo passará fome. E o próprio José dá instruções ao faraó, dizendo assim, olha, quando estiver cheio de comida, guarde 1/5. Prepare pessoas sábias para que possam separar esses alimentos e guardar, para que quando chegar os 7 anos próximos de tristeza e de complicação na terra, você esteja preparada. E aí o faraó fica pensativo e pensando assim, onde eu vou arrumar conselheiros, onde eu vou arrumar pessoas de confiança, alguém tão temente a Deus. Ele olha para José, fala, José, é você. Você é o homem. Venha cá que eu quero falar com você. E aí em Gênesis 41, versículo 42, diz assim, a partir do versículo 41, Gênesis 41, 41 diz assim, e o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço.
No versículo 43 diz: também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Os meios atribulados são às vezes situações que Deus quer nos ensinar para colocar em fins maiores, para colocar em fins que a gente só vai conseguir estar no comando depois de passar por alguns momentos. A gente só consegue comandar e dizer o que é certo e o que é errado depois que a gente passa por algumas situações, para que quando aquilo aconteça a gente sabe, eu sei lidar com isso. Para que quando José estivesse no comando, ele não quisesse olhar para aquela túnica orgulhosa que ele poderia ter. Antes Deus já tinha tratado aquilo e falou assim: você não pode ser orgulhoso dessa situação. Você tem que entender que sou eu, o seu Deus, que te encaminha para isso. Para antes que José, quando estivesse no comando e pudesse ter todas as mulheres que ele quisesse, tudo que ele pudesse fazer, Deus falasse para ele assim: eu já tirei o manto da promiscuidade. Você sabe o que é certo. E olhar para alguma mulher e ter outras é errado. E José no comando sabia que não podia tomar a mulher de alguém, que deveria fazer o que é certo perante os olhos de Deus. Porque diz a Bíblia também, depois nessa história continuando, que José, ele atingiu o comando, e o povo, a família dele, aqueles irmãos que o deixaram no poço, começaram a passar fome. E quando eles voltaram para a terra para comprar comida, José foi aquele que cuidou deles e o colocou nas casas, no reino, em grande glória, com ouros e joias. Mas se Deus não tivesse, quem sabe, tirado aquela vestimenta da prisão de alma, talvez José tivesse com o coração magoado. E aí quando os irmãos aparecessem na frente dele, ele ia falar assim: manda matar, que meu sonho se realizou, e vocês agora vão morrer, porque eu estou no comando de todo o Egito. Mas não, Deus já tinha tratado. Naquelas tribulações, Deus tinha feito. E no final, foi Deus mesmo, dando ao próprio faraó, falando assim: José, aqui é o teu lugar. Você um dia caiu num poço, lá no buraco no Egito, lá na sua casa, para que hoje você estivesse aqui no Egito, estivesse no comando de tudo, para que hoje você tivesse, que eu pudesse colocar esse anel nos teus dedos, essa corrente de ouro, porque o fim era maior, o fim era melhor do que a situação que você viveu em todo esse momento. O fim era maior que toda a tribulação. E nós precisamos crer que o fim das situações e tribulações que nós vivemos é maior, que Deus tem propósitos maiores na nossa vida, que Deus tem comandado e controlado, que apesar da gente fazer tudo o que é certo, vamos ter tribulações sim. Sabe, irmãos, hoje eu vim aqui para, na verdade, dizer que nós temos que, às vezes, sair um pouco da superfície com Deus. Às vezes nós vivemos muito na superfície com Deus. Eu venho num domingo à noite, ouço a palavra de Deus e pronto, acabou. José viveu todas aquelas tribulações e manteve-se firme com Deus porque ele estava um pouco mais profundo com Deus. Ele sabia que o Deus dele estava com ele, independente da situação. Quando a gente está só na superfície, talvez a primeira tribulação a gente quer pular fora, quer falar: esse Deus aí que está fazendo isso comigo. A gente tem que sair um pouco da superfície e aprofundar-se mais a Deus, viver uma vida um pouco mais na palavra dele e ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente precisa entender que ele tem fins maiores, mas que o caminho é dele. O luto um dia acaba. E às vezes a gente vive luto por anos. Meu irmão, o luto tem que durar até um momento. Se ele não acaba, esse luto vira doença. Se aconteceu algo de terrível na tua vida, viva o luto, mas depois saia dele. Vá dando os passos, saia do buraco. Se foi vendido pelos irmãos,
Não viva aquele luto que os irmãos fizeram com você. Continue a vida. Continue crendo que Deus tem um fim melhor. Continue crendo que há algo mais profundo na sua vida. Que a gente não viva só na superfície das coisas. Às vezes a gente precisa entender algumas coisas que são mais profundas na palavra de Deus. Às vezes a gente precisa, sim, vir numa escola bíblica dominical. A gente precisa, às vezes, vir, sim, numa quarta-feira, no culto de oração, para aprender um pouco mais do que Deus quer falar nas nossas vidas, para aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós, para que nas primeiras circunstâncias a gente não fique sofrendo. Para entender que, às vezes, quando alguém fala assim, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, porque Jesus, nas suas transgressões, ele foi crucificado, e nas suas transgressões, tudo que ele passou ali, tudo que ele sofreu, é para que nós não soframos mais agora, para que a gente não fique doente. Tudo que Jesus sofreu aqui quando veio à Terra, não é lícito que nós passemos de novo por isso. A gente não pode ficar doente. Mas a mesma Bíblia, o próprio Jesus, fala assim, no mundo tereis aflições. E quando a gente vai um pouquinho mais profundo da palavra, a gente entende que quando nós saímos dessa terra e fomos para a glória com Deus, nós teremos um corpo glorificado. Um corpo que não haverá doença. Um corpo que não haverá morte. É uma vida eterna. É algo maravilhoso. E é isso que a Bíblia está dizendo. Lá não haverá luta. Lá vai ser só glória. Lá vai ser só beleza. Lá vai ser maravilhoso. A gente tem que crer que o fim é melhor do que o meio que a gente está vivendo, que as tribulações, que Ele tem algo preparado no fim. E precisamos sair um pouco da superfície para viver as grandes, maravilhosas coisas que Deus tem para nós, para vivermos experiências únicas que só Deus pode colocar nas nossas vidas. José viveu tudo o que ele viveu porque Deus, ele cria em Deus e Deus fez algo ali que foi o próprio Deus que conduziu a vida dele. E não seria mais ninguém, a não ser o próprio Deus. Para a gente sair da superfície e aprofundar um pouco mais em Deus, nós vamos ter que ter experiências com o próprio Deus. E às vezes será tribulações. Às vezes, como vaso de barro, Deus nos quebrará. Mas é Ele mesmo que vai nos construir de volta. Por um corpo glorificado, maravilhoso, onde não haverá dor e será lindo. Tudo será para a glória dEle. Amém? Queria convidar você a ficar de pé, fechar seus olhos, para que a gente pudesse orar junto agora, nesse momento. Queria convidar que, de olhos fechados, a gente pudesse orar junto. Eu gostaria, no meu coração, Deus tem falado, para que a gente saia da superfície da nossa vida com Deus, para que a gente se aprofunde mais. Eu não sei, às vezes Deus tem te chamado para algo grandioso, e você tem deixado para trás, você não tem ouvido tanto a voz de Deus. Meu irmão, creia que Ele estará com você todo o tempo, que Ele vai te conduzir. Não tenha medo. Saia da superfície. Vá até o mais profundo com Deus. Ele tem coisas maravilhosas. Irmão, se você quiser viver coisas maravilhosas com Deus, você precisa aprofundar um pouco mais com Ele. Buscar um pouco mais dEle. Cada dia um pouco mais. E você não vai se arrepender. Você ouvirá a voz dEle. Ele vai te conduzir por águas que são maravilhosas. Às vezes turbulentas. Mas Ele vai estar lá no barquinho contigo. E não há com que se preocupar. Porque o caminho dEle pode ser confuso. A gente pode não entender. Mas o fim será sempre melhor do que os meios e as tribulações que nós vivemos. Queria que você fizesse primeiro a sua oração com Deus. Que você pedisse a Deus aquilo que Ele tem falado para ti, aquilo que Ele tem dito, e você sabe aquilo que Ele tem te chamado, aquilo que Ele tem falado assim, olha, vem cá, eu quero você aqui, faça isso, esteja mais fundo.
Ou você que ainda não tem entendido o que Deus tenha falado, ore aí com Deus, fala: Deus, fala para mim. Onde eu tenho que ir mais fundo? Aonde eu tenho que chegar? Qual o lugar que o Senhor me quer? O que eu tenho que fazer para ouvir mais a Tua voz? O que eu devo fazer? E meu primeiro conselho é: ore mais, leia mais a palavra. Tenha certeza que Deus vai falar contigo. Faz a tua oração aí. Talvez agradeça a Deus porque Ele já tem feito isso. Oh Deus maravilhoso, Tu és santo, Pai, grandioso, poderoso. Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai. Obrigado pelas nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor, se o Senhor nos coloca em situações, mesmo a gente fazendo tudo que é certinho, mesmo assim nós nos encontramos em situações que são tão difíceis, é porque o Senhor nos capacita e confia em nós, que nós podemos suportar e passar por isso. Pai, que o Senhor nos ensine a viver no meio desses problemas, para chegar ao Teu fim glorioso, para chegar onde o Senhor quer que a gente chegue, para chegar onde o Senhor quer que a gente esteja, Pai, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Nos ensina, Pai, onde é melhor, o que é melhor, Pai. Nós queremos sair da superfície e viver cada dia mais pertinho do Senhor, Pai. Queremos viver cada dia mais deitados no Teu colo, Pai, abraçados contigo, Deus, podendo proclamar a Tua glória, dizendo: foi o meu Deus que fez. Seja o milagre, seja a cura, seja o que for, a gente tem a confiança que é o Senhor que nos conduz e nos leva todos os dias, Pai, para os lugares maravilhosos, Deus. Que às vezes também, até em meio às tribulações, o Senhor está conosco, nos mostrando coisas maravilhosas. Há louvores que tocam aos nossos corações, há orações que falam conosco, há pregações, Pai, que nos deixam com mais um pouco de esperança, Deus. Obrigado por quem o Senhor é. Nos ajuda, Deus, a sair da superfície das situações. Nos ajuda, Deus, a nos aprofundarmos mais em Ti e vivermos coisas maravilhosas, Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos dê força, Deus, para continuar a estar aqui nos domingos, Pai, a estar aqui nos cultos, Pai, para glorificar e louvar o Teu santo nome, Pai. Obrigado por quem o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito. É no nome precioso de Jesus que eu oro e Te agradeço, Pai. Amém e amém.